Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vou arrumar esse cabelo aqui. Querem chá? Hoje eu tô de chá, não estou de café. Diálogo sobre a afetividade. Ivan Capelato. Bom dia, Antônio. Bom dia, Arquipsicanálise. Tudo bom? Então, ontem a gente falamos de família. Só recapitular aqui as perguntas que nós vimos ontem. O que é ser família e quais são os conflitos que a envolvem? A gente viu como podemos conviver com tantas transformações e conflitos na família e ainda assim garantir a constituição da identidade do filho como um indivíduo formando-o para a vida. Nós vimos também, bom dia Andréia, bom dia Cláudia. É aqueles poncho peruano, sabe? Esquenta pra caramba. É bom, hein? Nós vimos aqui, eu estou respondendo aqui a arquipsicanálise. Nós vimos também, em suas palavras, nas palavras do Dr. Ivan Capelato. Bom dia, Antônio. Você disse que a família dá asas e raízes. Gostaríamos que explicasse melhor o que isso quer dizer. E aí nós vamos começar hoje. Na sua opinião, em que idade o filho precisa mais da mãe? E aí o Capelato, então, formulou a reflexão dele. Quanto mais velho, mais ele precisa de mãe. Assim, quando for casado, tiver filhos, ainda precisará de mãe. O tempo todo, os filhos precisam das mães, precisam de cuidado. Todos temos de ter referência. Quando não temos referência na família, buscamos fora. Nenhum de nós é divino o suficiente, ou Deus, para poder ficar sem referência. Ou seja, para poder ficar sem afetividade, né? Só cuidado aqui, né? O tempo todo, os filhos precisam das mães, precisam de cuidado. Cuidado para isso não justificar superproteção. Tá? Tu tem um filho lá de 40 anos e ainda continua tratando ele como se tivesse 10 anos. Continua levando café da manhã na cama, arrumando a cama dele, deixando a mesa preparada. Sabe aquele tratamento de como se fosse uma criança ainda, o seu filho? Então, cuidado, né? Aqui a gente está falando de um cara casado que também tem que ter muito cuidado também. Estou falando em especial para as mães e como que eu vejo, tá? Para que ela não se intrometa também na vida de casado do seu filho, né? Isso não te dá autorização para entrar dentro do relacionamento dele, né? E achar que você é dona do seu filho, tá? Essa foi curtinha. Então só toma esse cuidado, né? Quando a gente está falando aqui, é que na verdade os filhos precisam de referência. Então é dessa maneira que os pais se fazem, né, presente na vida dos filhos depois de adultos também. Tá? Próxima pergunta. Quais as consequências para a criança quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra? Estava conversando isso ontem. Quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, ocorrem dois problemas. A criança vai começar a se aliar a quem dá menos limite e também a se sentir culpada em relação àquele que dá limite. Temos um duplo problema e por isso os pais precisam tomar cuidado, né? Como que se estabeleceu? O pai é aquela figura central que dá limite para a criança, né? Então o pai é aquela referência maior do limite.
né? Tanto que, né, o pai é a figura da lei, principalmente quando a gente está falando, né, de uma visão psicanalítica mais lacaniana. E o pai, sendo essa figura da lei, ele tem que representar, ele tem que ser referência desse limite. Então, quando a mãe manda a criança tomar banho, fulaninho, vai tomar banho. Não vou. Assim, vai tomar banho. A criança, fulaninho fala, não vou. Tem que aquela mãe, ela tem que ter assim o poder de falar assim, o fulaninho, vai tomar banho, senão eu vou chamar o seu pai. E aí a criança levanta e vai tomar o banho, porque ele tem medo do pai, tem medo da figura da lei. Tá? O que não quer dizer que a mãe também não tenha autoridade. Tá? A mãe fala para a criança, fulaninho, vai tomar banho. Aquela criança respeita aquela mãe já é uma figura de autoridade para aquela criança, então aquela criança vai tomar banho. Não há necessidade de reforçar aquela lei, de lembrar ele que existe uma lei. A gente vai ver isso mais para frente, e tem um outro livro que eu quero ler com vocês, que a gente vai tratar muito a questão do limite, tá? Que o limite, ele é sentido como o desejo do cuidado. Sabe, papai e mamãe me amam, então eles me colocam um limite porque eles desejam cuidar de mim. Então, o limite é muito importante. Um pai pergunta: como participar da vida dos filhos depois de uma jornada de 12 horas de trabalho? Essa foi a questão que eu coloquei lá no Rios ontem, que a gente veria hoje. Então, olha que pergunta interessante. Eu vou repetir ela. Bom dia, Vanessa. Um pai pergunta: como participar da vida dos filhos depois de uma jornada de 12 horas de trabalho? Então, ao que o Ivan Capelato responde: bom dia, Solange. Lembrem-se de que seus filhos nasceram por desejo, portanto, o cansaço vai ter que ficar de lado. Geralmente, solicito aos pais que passam o dia fora que peçam aos filhos de 7 a 11 anos que deixem para fazer suas lições na hora em que os pais chegarem em casa, para que tenham tempo de brigar um pouco com os filhos. Essa relação é importantíssima. Então, a gente tentando evitar o conflito, você, não, já faz que na hora que eu chegar eu quero só ficar brincando, né? Aí eu vou jogar o videogame com a criança, a gente vai sentar na sala, esparramar os brinquedos e evitar o conflito. Evitar criar essa afetividade. Então, é justamente o contrário do que a gente vê algumas orientações por aí, né? De tentar a tudo quanto é custo, né, manter aquela paz, aquele estado de nirvana, né, reinando ali dentro de casa. Não podemos chegar em casa e imaginar que o filho vai ficar bem, porque quem ama, quem está vivo, precisa ser cuidado. Às vezes, nossos filhos não perdoam o nosso cansaço, porque eles não têm culpa dele. Eles não querem e, para pedir nossa presença, desobedecem, quebram coisas, não querem comer, não querem dormir. É a maneira de pedir a nossa presença. Então, para quem tem filho, o cansaço não pode ser maior que o cuidado. Vocês viram que grave isso? Que normalmente não é o que a gente tem visto acontecer. Principalmente assim, penso eu, tá? E pela experiência de clínica que eu tenho. Quando
a gente escuta um pai, uma mãe falando do seu filho, né, dessa questão de desobedecer, de quebrar coisas, de brigar com um coleguinha, de, de não querer dormir, de acordar a noite inteira, né? E o pai e a mãe ficam ali procurando na criança qual que é o problema daquela criança. E, e ele não consegue perceber o quão ausente ele está na vida dessa criança. Tem toda a preocupação, como se preocupação fosse análogo à presença. Ah, eu me preocupo, então eu estou presente. Que não me parece que é a mesma coisa, e muito menos a criança sente que é a mesma coisa. Né? Então, você desejou aquela criança, desejou aquela família, não adianta falar que não, conscientemente você pode negar que você não desejou, mas você criou, você trouxe aquela realidade para sua vida. Inconscientemente você estava trabalhando o tempo inteiro para que aquilo acontecesse. Não é, Pri? Uma mãe diz que sente vergonha de dar carinho aos filhos e pergunta: o que poderia estar causando esse bloqueio? Será que é influência de problemas anteriores, como ter tido os pais separados? E eu acho muito interessante, bom dia, Alexandre. Eu acho muito interessante também essa necessidade que as pessoas têm de tentar buscar lá no passado uma explicação, um porquê, como se aquilo milagrosamente fosse resolver o problema da vida dela. Influencia? Tem influenciado alguma coisa que aconteceu lá no passado? Provavelmente sim. Mas isso justifica? Eu acho interessante essa busca por. O que causa o bloqueio em nós é sempre o medo. Ela está falando em vergonha de dar carinho aos filhos. Só que, na verdade, isso é medo. Pessoas com histórias como essa, que é parecida com a minha também, às vezes têm medo de fazer o filho perceber o amor e depois isso ser interrompido de alguma forma, como foi interrompido na vida dessa mãe e na minha também. Quer dizer, há um apego, há uma afetividade enorme e, de repente, o pai vai embora, a mãe se separa. Isso dá medo. Talvez, inconscientemente, tenhamos medo de repetir na vida dos filhos o que aconteceu na nossa. Mas temos de imaginar que, se tivermos coragem de trazer filhos ao mundo, é porque nosso bloqueio não é tão grande assim. Eles são nossos filhos e sempre serão. Se um dia um deles deitar no divã de um psicanalista, a primeira pessoa de quem ele vai falar é da mãe. Que ela, então, pense no seguinte: sou muito importante para meus filhos. Eu gosto dessa ideia, né, da mãe ter consciência dessa importância para com os seus filhos. Acho que isso é de suma importância. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado também para que isso não justifique algumas neuroses que a gente carrega conosco, sabe? Principalmente as mães. E uma outra questão aqui interessante é assim: ele está trazendo aqui uma situação de repetição, tá? Então o sujeito repete: eu já vivi isso, eu vou repetir isso com meu filho. Só que agora, olha que interessante.
o sujeito vai repetir isso numa outra condição, numa condição de suposto controle. Agora ele não é mais a criança é o seu filho. Vocês viram que interessante? Então ele modula a cena, a situação, conforme ele consegue encontrar para ele uma melhor solução para aquilo que ele viveu. Então, se no passado ele não tivesse recebido tanta demonstração de amor dos seus pais, talvez ele não sentisse tanta falta deles como ele sente hoje. O que ele faz com esse filho? Ele não demonstra amor para esse filho. Por quê? Se acontecer alguma coisa, dele se separar, dele morrer, esse filho não vai sentir tanta falta dele como ele sente dos pais dele. Mas ele priva essa criança também de receber amor. Olha aqui. Por quê? O olhar é narcísico. O olhar não é para aquele filho, não é para aquela criança. Não é o desejo da criança, mas o dele. Acho que o cuidado e o carinho têm de ser maiores que a história da mãe, que seu passado. Se ela não conseguir pensar nisso sozinha, que peça ajuda. Nas universidades e faculdades de psicologia existem clínicas de atendimento, existem também atendimentos online, né? Inclusive na escola, a gente tem lá no site da escola, né, www.ebpsicanalise.com, um link de clínica lá em cima naquelas barrinhas, e aí ali a gente tem o atendimento social, tá? Não é atendimento gratuito, né? É atendimento social, né? Alguns psicanalistas que trabalham na escola, estão conveniados na escola, né? Eles prestam esse serviço por um preço reduzido, né? Muito aquém do que está no mercado hoje. Então facilita bastante, né, a ajuda. Então, né, que uma mãe dessa, que um pai desse, procure ajuda. Existem bons psicanalistas, psicólogos, pessoas que podem nos ajudar a quebrar esse bloqueio. O Capelato gostaria de frisar o seguinte: por maior que seja o bloqueio, aquela mãe teve coragem de trazer filhos ao mundo, o que significa que não está tão lesada assim. Precisamos dar carinho, entregar-nos, mesmo sentindo vergonha. Pensemos que o que nossos filhos precisam de nós é maior do que o que perdemos na vida. Bom dia, Deisiane. Acho que ele conseguiu falar tudo aqui, né? Que impactos os exemplos negativos podem ter na noção das crianças? Isso é legal. Eu vou ler só mais essa, porque a outra, a resposta é um pouco maior. Eu acho que não vai dar tempo. Que impactos os exemplos negativos podem ter na formação das crianças? Apesar de os pais cometerem alguns erros, nem sempre o filho segue seu exemplo. Uma situação comum ocorre com o filho de um pai fumante. Se tiver um tio de quem goste muito e que não fume, consegue usá-lo como referência. Às vezes, o filho tem um pai que bebe, mas detesta a bebida e se liga muito ao avô, que também não bebe. Percebem? O que eu estava querendo chamar a atenção aqui, lá na resposta de cima, é justamente isso. Porque se você entra numa neurose de que você tem que ser extremamente bom, maravilhoso, ótimo, perfeito para o seu filho, uma que você não vai conseguir. E aí, né, duas, você vai ter que lidar com uma série de sintomas que provavelmente vai dificultar bastante a sua vida, tá? Então,
Eu gosto muito do Winnicott, porque o Winnicott traz assim: se preocupe em ser suficiente, suficientemente bom. A mãe suficientemente boa, tá? O que a gente não pode é deixar o filho em conflito. Dizer, por exemplo, olha, filho, vou me matar, mas você não faça isso. É preciso tomar cuidado com essa história. Pais não são exemplos. São figuras importantíssimas para um filho. E quando um pai não se cuida e quer cuidar do filho, fica muito difícil. A história de vida de um pai ou de uma mãe, quando estes são referências para os filhos, pode se tornar também ela, a história, um ponto importante para o futuro desse filho. Então dizer, não faça o que eu faço, pode significar um pedido de repetição da mesma história. Então não adianta falar para a criança, não fala palavrão, e toda hora você pá, pá, pá. Vou falar, senão o Instagram bloqueia a gente, né? E aí você solta aquela enxurrada de palavrão. Ah, mas né, o Juninho aqui não pode falar palavrão. E como é que faz? Se, né? Eu tenho um comportamento extremamente persecutório, provavelmente meu filho vai ter um comportamento extremamente persecutório. Criança aprende com aquilo que ela está vendo, com aquilo que ela está sentindo, não com aquilo que ela está escutando. Não adianta você falar para ela uma coisa e fazer outra. Ela vai fazer exatamente o que você está fazendo. Meus amores, que bom estar com vocês. Ficamos então nesse horário das 7 horas? Bom dia, Suzy. E aí ficamos de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. A gente faz esse horário de tempo que a gente está fazendo, das 7h15 às 7h30, né, de 15 a 30 minutos, dependendo do tema da nossa leitura do dia. A gente está lendo aqui, para quem chegou, pegou a live já andando, nós estamos fazendo a leitura de Diálogo sobre a Afetividade do Dr. Ivan Capelato, editora Papilos. Tá? Hoje é a live 3, então segunda-feira nós retornamos com a live 4. Tá bom? Super atrasado hoje, né, Lu? Eu já tô me despedindo, você chegou para dar tchau. Mas foi bom você ter vindo. A live vai ficar salva, tá? Então depois vocês entrem lá no feed, né? Quem pegou pela metade, quiser acompanhar desde o começo. A gente teve algumas perguntas bastante interessantes hoje. Vai ficar disponível lá no feed. Daqui a pouquinho, tá? Acho que é 15, 20 minutos. O tempo de eu editar a legenda aqui e colocar lá no ar. Tá bom? Uma ótima sexta-feira para vocês, um excelente final de semana e eu fico aguardando vocês segunda-feira, tá bom? Até lá!